Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e pela plataforma Gonçalves Dias, né? Hoje nós vamos falar de trabalho e energia mecânica, ok? Estou muito ligado na aula de hoje, certo? Uma aulazinha fácil, simples, tem algumas equaçõezinhas, tem alguns conceitozinhos que vocês vão ter aí que prestar bastante atenção, ok? Caso você tenha perdido alguma aula anterior ou queira reforçar o conteúdo, você já sabe onde encontrar, plataforma Gonçalves Dias. Além disso, lá também você vai encontrar todo o material, né, que vai dar todo esse suporte para que você consiga, de fato, aprender o conteúdo, tá ok? Esse, né, é o nosso maior objetivo, é que você consiga aprender de fato, né? Estamos nesse momento aí difícil, tá ok? Todo mundo em casa, então nós estamos muito preocupados com essa situação, né? Que vocês têm que aprender de fato, de qualquer forma. Então, lá na plataforma Gonçalves Dias vocês irão encontrar aí todo este material, ok? Então vamos lá, né? A aula de trabalho e energia mecânica, tá ok? Bom, quando se fala de trabalho, tá ok? Quando a gente traz para o senso comum, certo? O trabalho é, né, no senso comum, é aquela atividade que você vai fazer para ser remunerado. Seja no final da atividade, seja no final de um ciclo, de um mês, ou de um ano, ou de uma quinzena, tá ok? Então, isso que se entende de trabalho lá no senso comum, não é isso? Né? No dia a dia, ok? Aqui, para a gente, o trabalho, ele também tem basicamente esse mesmo pensamento. Porém, o nosso trabalho aqui, ele não é uma remuneração, ele não é uma atividade remunerada, mas ele é uma atividade em que você, ou aquilo que for realizar trabalho, ele vai requerer uma quantidade de energia para que isso aconteça. Ou seja, trabalho e energia são grandezas que estão relacionadas, ok? Então, precisa-se de energia para que se realize um trabalho, ou um trabalho ele vai requerer energia, tá ok? Então, são grandezas que estão ali relacionadas, tá ok? Então, o trabalho nós podemos visualizar o trabalho em várias vertentes dentro da física, né? Várias vertentes dentro da ciência, certo? O trabalho de uma força mecânica, o trabalho termodinâmico, o trabalho elétrico, né? O trabalho da força elétrica e por aí vai, tá ok? Então nós podemos relacionar esse trabalho e observar ele com várias entidades dentro do estudo da física. Tá ok? No caso da mecânica, como nós estamos trabalhando com energia mecânica, o trabalho ele é relacionado com a força mecânica, ou com a força que vai fazer com que um objeto ele consiga sofrer um deslocamento. Tá certo? Então vamos observar aqui o seguinte. Vamos supor a seguinte configuração. Nós temos aqui um bloco qualquer, um objeto qualquer, de massa m, tá ok? E ele vai se deslocar do ponto A até um ponto B qualquer, tá ok? Então, ele vai fazer isso. Então, ele vai sair aqui de um ponto A para um ponto B. Para que este corpo, né, para que este móvel de massa m consiga ir do ponto A para o ponto B, simplesmente ele não vai sumir no ponto A e aparecer no ponto B. Ok? E nem ele vai conseguir sair do ponto A automaticamente para chegar no ponto B. Ele precisa de um estímulo para que isso aconteça, certo? Ou seja, ele precisa ser tocado por uma força. Então, tem que existir uma força que vai fazer com que este corpo ele saia do ponto A para o ponto B. Certo? Ele sozinho não consegue fazer isso. Então ele precisa ser tocado por essa força. Okay? Então, quando ele é tocado pela força, se a força for suficiente para que ele saia do ponto A, chegue no ponto B. Não é? Então ele vai ser deslocado. Vai acontecer aqui um deslocamento, certo? Deste móvel. Então, ele precisa ser tocado por uma força para que ele sofra um
deslocamento. Ok? Então, isso que nós entendemos ali, não é? Isso que nós vamos utilizar, desculpa, para a determinação do nosso trabalho. Tá certo? Bom, então, por definição, o trabalho, vocês podem encontrar o trabalho com este símbolo, que é a letrazinha tal, tá ok? Ou vocês podem encontrar com um W, tá certo? Então, isso é uma representação de trabalho. Então, uma das duas formas que vocês podem encontrar aí nos livros didáticos estão corretos. Então, o trabalho, eu vou utilizar o W. O trabalho, por definição, ele é força vezes, não é, o deslocamento. Então, isso que nós entendemos como trabalho. Ok? Então, uma definição muito simples. Multiplica a força com deslocamento, não é isso? Cujas unidades aqui, ó, elas serão, certo? A unidade de trabalho vai ser a unidade de força vezes a unidade de deslocamento, certo? Então, a unidade de trabalho vai ser igual, ó, a força é dado em newtons e o deslocamento é dado em metros. Ou seja, newton vezes metro, certo? Esse newton vezes metro, nós também podemos chamar ele de joule, certo? Ou joule, né? Então, que é representado pela letra J. Então, newton vezes metro é o mesmo que o joule, né? Isso no sistema internacional, tá ok? Certo? Bom, então, esse trabalho ele pode vir com valores diferentes. Isso vai depender de que forma a força está agindo, né? Em que direção a força está agindo neste corpo. Nós podemos ter o seguinte, ok? Nós podemos ter três possibilidades aqui. Vamos colocar três possibilidades. A primeira possibilidade é a seguinte, certo? Então, nós temos aqui um corpo, né, de massa M, indo do ponto A até o ponto B. Então, ele vai sofrer um deslocamento, né, nesta direção. Porém, nele vai ser aplicada uma força neste sentido, ok? Deixa eu colocar aqui mais uma pontinha, para a gente observar melhor. Então, nele vai ser aplicada uma força neste sentido. Então, a força F, nesta direção, nesse sentido, tá ok? Cuja, né, existe aqui um ângulo θ entre o sentido do deslocamento, né, que é justamente a direção do deslocamento, que é justamente a horizontal, e a força aplicada, certo? Bom, eu vou chamar esta direção bem aqui, ó, de Fx, ok? Porque o que nós vamos fazer? Na figura, do jeito que estava, nós não tínhamos uma definição aí de trabalho, porque a diferença daquela figura para esta, em que a força está certinho na horizontal, tá certo? Com um ângulo, nós só conhecemos, né, ela da forma que aqui está, ela na horizontal, tá ok? Que nós definimos como força vezes distância, ok? Então, neste caso, como ela está numa inclinação, eu preciso colocar da forma em que eu conheço, que é esta daqui, certo? Essa é a forma que eu conheço, tá ok? Então, eu vou transformar isto nisto. Então, nós vamos perceber o seguinte. Neste caso, o trabalho ele vai ser igual, ó, a Fx vezes o deslocamento, certo? Ao Fx, porque o Fx é que tem este mesmo formato, ok? Neste caso, agora preste atenção. Eu tenho esta figura, ó. Fx
F, se eu fechar bem aqui, eu tenho um triângulo retângulo, né? E o ângulo θ. Ok? Então eu tenho que relacionar Fx e F. Fx é o cateto adjacente e F é a hipotenusa. Então, se eu utilizar aqui o cosseno de θ, vai ser cateto adjacente, que é o Fx, dividido pela hipotenusa, que é o F, né? Então, se a gente multiplicar meio pelos extremos, né? O Fx, ele é F cosseno θ. Pronto. Então, eu vou substituir ali o Fx por F cosseno θ. Então, o trabalho ele vai ser igual Fx, substituir, né? Da força vezes o cosseno θ vezes o deslocamento, né? Então, se eu arrumar mais um pouquinho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Pronto. Então, toda vez que tiver um ângulo, nós vamos definir através do seu cosseno também, né? Vai ser a força vezes o deslocamento, como era anteriormente, né? Multiplicado pelo cosseno do ângulo em questão. Então, esse cosseno desse ângulo, ele vai trazer algumas possibilidades, certo? Quais são essas possibilidades? Ou quais seriam essas possibilidades, certo? Bem simples. Preste bem atenção. Se θ for menor do que 90 graus, ok? Se θ for menor do que 90 graus, nós vamos perceber que este cosseno, ó, o cosseno de θ, será um número positivo. Ele será maior do que zero. Ok? Se ele é maior do que zero, a força também... Desculpa, a força não. O trabalho, ele também será positivo. Então, o trabalho, ele também será positivo. Também será maior do que zero. Isso por conta das multiplicações. Logo, esse trabalho, ele vai ser chamado de trabalho motor. Será chamado de trabalho motor. Ok? Se o θ for igual a zero, quer dizer, igual a 90 graus, desculpa. Se o θ for 90 graus, se ele estiver aqui, ó, estiver aplicado nesse sentido, ó, 90 graus, então, o cosseno de 90 é zero, é isso? Cosseno de 90 é zero. Logo, o trabalho ele também será igual a zero. Ok? Se o trabalho ele é igual a zero, ele é chamado de trabalho nulo. Certo? É um trabalho inexistente, trabalho nulo. Se o θ, né, o ângulo, ele for maior do que 90 graus, certo? Ele tiver agora aqui, ó, por exemplo, o ângulo ele será maior do que 90 graus. O cosseno de θ também será maior do que... Quer dizer, desculpa. Ele será menor do que zero, né? Ele será um número negativo. Será menor do que zero. Logo, o trabalho também será menor do que zero. Ok? Então, nós chamamos esse trabalho de trabalho resistente. Então, ele é o trabalho resistente. Ok? Então, se o ângulo ele for menor do que 90 graus, o cosseno é maior do que 90, né? Quer dizer, maior do que zero, desculpa. Trabalho positivo, né? Então, o trabalho é chamado de trabalho motor. Ok? É quando a força ela está agindo no sentido do deslocamento. Ok? Quando ele for igual a 90 graus, o cosseno é zero. Se o cosseno é zero, pela multiplicação o trabalho vai ser zero.
Então ele é chamado de trabalho nulo. Ok? Então a força ela não está interferindo ali no sentido do deslocamento, né? Não aquela força. Ok? Então se você aplica, por exemplo, aquele corpo, né? Se eu aplicar aqui, ele vai continuar na mesma posição A. Ele pode sofrer um deslocamento na vertical, mas nós estamos analisando ele na horizontal. Ok? Então ele vai ser chamado de trabalho nulo. Se o θ for maior do que 90 graus, o ângulo, o cosseno ele será menor do que 90. Se ele é menor do que 90, né, negativo, o trabalho também será negativo. Se ele sendo negativo, nós chamamos ele de trabalho resistente. Tá ok? Bom, e qual é a relação de trabalho com energia mecânica? Ok? Bom, a energia mecânica, ela é a soma das energias, né? Que é a energia cinética mais a energia potencial. No caso, a energia cinética, nós chamamos, né? Ela tem uma relação com a velocidade, ok? Então, ela é relacionada com a velocidade. E a energia potencial, ela pode ser dividida em energia potencial gravitacional, isso para a mecânica, tá certo? E energia potencial elástica, certo? Isso para a mecânica, ok? Porque lá na eletricidade vocês vão perceber que tem energia potencial elétrica, tá certo? E em outros campos também da física, né, em outras vertentes da física também existem energias potenciais, tá ok? Então no caso da mecânica, a energia potencial ela pode ser gravitacional ou elástica. A energia potencial gravitacional ela tem uma relação com a altura e a elástica tem uma ligação com a deformação, né? A deformação que um corpo ele pode sofrer, certo? A energia mecânica, ela também é chamada de energia total, ok? Nós podemos fazer essa relação de energia mecânica também como energia total, ok? Então, em um processo mecânico, essa energia mecânica, okay? A energia mecânica, ela pode ser também chamada de energia total, ok? Só tem que ter aqui um cuidadozinho, certo? Quanto a essas nomenclaturas, porque quando se trata de um sistema conservativo, a energia mecânica de fato é uma energia total. Quando se trata de um sistema dissipativo, tem que ter cuidado com as energias que podem ser dissipadas, né? Pode ser em forma de luz, em forma de calor e por aí vai, tá certo? Então tem que ter só um cuidadozinho quanto a essas nomenclaturas de acordo com o sistema que está se falando. A relação entre elas é o seguinte: a energia mecânica tem como unidade o joule, certo? A unidade é o joule, né? O joule no sistema internacional, certo? O trabalho tem como também a unidade o joule, né? Ou seja, eles têm a mesma grandeza física, certo? E eles tendo a mesma grandeza física, eles podem se relacionar de tal forma que o trabalho, muitas das vezes, ele vai se confundir com energia, e a energia vai se confundir com o trabalho. Isso, quando vocês começarem a trabalhar esses conceitos, né, de trabalho e energia dentro de outras situações da física, vocês vão perceber que um pode substituir o outro, desde que eles estejam, né, trabalhando aí na mesma grandeza física. Tá ok? Bom, então recapitulando, trabalho é força vezes distância, tá ok? Pode aparecer o cosseno, se o ângulo, né? Se tiver um ângulo, né, entre a força e o deslocamento, eles não estiverem ali na mesma direção, tá ok? Ele pode ser motor, nulo ou resistente, vai depender se esse trabalho for positivo, for zero ou for negativo, tá ok?
Isso vai definir ali basicamente o sentido que a força está agindo quanto ao deslocamento, tá certo? E a energia mecânica e o trabalho vão ter, né, a energia geral, eles vão ter aí a mesma dimensão física, tá ok? Então com isso nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.